Ah, falemos da brisa. O que é curioso, Cláudia, e eu resolvi trazer hoje novamente o Lawrence Ferlinghetti, Sim, porque não o é, americano com nome italiano. não é todos os dias que alguém comemora um centenário. Ainda por cima... E é um grande poeta. Um grande poeta, um grande pintor, Pintor. excelente pintor também. Uh, e E é uma dramaturgo, homenagem. tradutor. Não, é uma homenagem, porque não é todos os dias que alguém faz 100 anos. Exatamente, Não é? e E acho que ainda em sim. plena atividade, que é isso que é notável. É curioso que a livraria, a célebre livraria City Lights, não é? Que ele inaugurou em 1953 com um amigo, Peter Martin, Ainda lhe pertence a livraria? ainda lhe pertence, e a livraria está com uma atividade febril para comemorar exatamente este centenário, e propõe-se ao longo de várias semanas, não é? Uma atividade frenética, com uma animação permanente de música de diversos quadrantes, desde as coisas eletrónicas ao folk americano, folk de outras partes do mundo, música africana, cubana, poetas vindos dos 4 cantos que vão fazer apresentações de livros, vão ler textos seus, dos outros, vão cruzar. Deve ser maravilhoso. Vamos lá assistir. Para já estar em São Francisco, Eu não é? convido-te. Que é algo de inesquecível. E depois também poder mergulhar neste imaginário da City Lights. Eu queria assinalar também esta atividade incrível do Ferlinghetti em prol dos direitos humanos. Ele foi um ativista social, também com uma permanência no limbo dessa contestação ao sistema e àquilo que a sociedade americana tem de mais injusto e desumano. Hoje ele é um anti-Trump assumidíssimo. E apesar de na semana transata eu ter lido 2 poemas do Ferlinghetti, eu quis trazer aqui mais 2. E sabes uma coisa? Fizeste muito bem. E chamo a mim alguma responsabilidade na difusão da poesia desta personagem ímpar. O olhar do poeta obscenamente olhando. Vê a superfície do mundo redondo com os seus telhados bêbados e o azul de madeira nas cordas da roupa e machos e fêmeas de gesso com pernas ardentes e seios de roseira em camas desmontáveis. E as suas árvores plenas de mistérios, e os seus parques domingueiros e as suas mudas estátuas, e a sua América, com as cidades fantasmas e as ilhas Hélice vazias. E a sua paisagem surrealista, de planícies sem espírito, subúrbios de supermercados, cemitérios aquecidos a vapor, dias santos de cinerama e catedrais protestatárias, um mundo à prova de beijo formado de tampas de retrete tampax e táxis, cowboys de drug stores e virgens de Las Vegas, peles vermelhas expropriados e matronas cinemalucas, senadores não romanos e não objetores de consciência e todos os outros fatais e desguarnecidos fragmentos do mundo do imigrante que se tornou real demais e se extraviou no meio dos banhos de sol. Muito bom. É, não é? Esta é uma visão da América, não é? E dove está amore? Oh, dove está amore? Dove está amore? Onde está o amor? Dove está amore? Aqui jaz o amor. As pombas amam-se em lírico delíquio. Ouve com espanto o canto do amor. Ouve a verdadeira vontade de cantar o amor. Ouve o caído canto quedo do amor. Ouve o demasiado doce canto desta dor. Nas passagens desta noite, dove está amore? Aqui jaz o amor.
Dove está amore? Onde houve o amor, aqui jaz o amor. Ferlinghetti. É maravilhoso esse poema para fazer uma Esta homenagem. coleçãozinha também era maravilhosa. Alguém colocou no Facebook no outro dia, creio que foi um poeta conhecido, colocou uma imagem do número 1 desta pequena coleção destes pequenos livrinhos, não é? Preciosos. Preciosíssimos das publicações de Dom Quixote e que conheceram a luz, se a memória não me falha, em 1963. Que Esse era o bonito. número 22. Esse é o número 22. Tu sabes que eu sou moçambicana de És de nascimento. Gema, de Gema. Nascimento. Nasci em De Gema, de Moçambique. Gema. Não, nasci E em essa Moçambique. memória Essa memória está muito forte em mim, é muito apesar de ter forte em vindo ti. de lá É com, muito forte, é com muito 3 forte. anos Já e falámos meio. sobre isso. E isto porque está a passar o povo de Moçambique nestes últimos dias, esta catástrofe natural. Uma tragédia. Eu acho que mexe um bocadinho com todos nós, Incomensurável. porque há uma ligação e é gente boa, e é um país maravilhoso, e uma grande cidade, que é a segunda cidade do país, ficou praticamente destruída, e as pessoas que já têm tão pouco ficaram sem nada, Cláudia, e é um recomeçar. Mas eu ia-te pedir um favor. Eu trouxe um filho, Tu trouxeste um filho que tem sido uma voz, aliás, ativa, muito ativa. É um filho no da alarme beira. que lançou sobre Moçambique. Mas eu queria dizer-te uma coisa. diz. Sim, Moçambique, sim. Eu próprio, que não nasci em Moçambique e nunca lá fui, tive sempre imensos desejos de conhecer Moçambique. Não só pelo país em si, pelas pessoas, sobretudo as pessoas, evidentemente, porque os países, as cidades, etc., são feitas com as pessoas, não é? Mas também pela arquitetura notável, a Sem arquitetura dúvida. modernista, e também por um homónimo meu, não é? Um arquiteto, Sim. Tinoco, que viveu em Moçambique e aí desenvolveu projetos lindíssimos. Aliás, assim, o meu Luís pai, Tinoco quando te conheceu, achava que tu eras parente. achava que eu era parente do Céu. Porque tinha esse nome bem presente. Luís Tinoco. Bom, então, eu gostaria de transpor essas linhas que eu tenho chamado tantas vezes imaginárias, não é? Essas linhas fronteiriças, e saltarmos também para outros 2 países profundamente sofredores, que são o Zimbábue e o Malawi, Sem dúvida. porque a vida de uma criança tem o mesmo valor em Maputo, na cidade da Beira, no Malawi, no Zimbábue, É verdade. ali no bairro do Viso ou em plena Índia, Sem dúvida. certo? Mas então tu vais ler Trouxe Miyakoto, trouxe 2 livros de Miyakoto e trouxe esta coletânea, que já não é a primeira vez que a trago, de literatura moçambicana e pintura também. É um livro muito bonito. Miyakoto fascinou-nos a todos com os seus livros de contos. E não só, só que eu apaixonei-me pela poesia dele. Os livros fui lendo, mas o que me prendeu a Miyakoto foi sempre a sua poesia. A minha irmã tem todos os livros dele, porque nós somos tão diferentes até nisso. E então, Miyakoto, eu acho que já disse isto aqui uma vez, eu acho que ele escreve poesia de uma maneira diferente que ele escreve os seus outros livros. E então, Miyakoto, para o meu começo de hoje, O Habitante é dedicado ao seu pai. Se partiste, não sei, porque estás tanto quanto sempre estiveste. Essa tua, tão nossa presença enche de sombra a casa como se criasse dentro de nós uma outra casa. No silêncio distraído de uma varanda que foi o teu único castelo, ecoam ainda os teus passos, feitos não para caminhar, mas para acariciar o chão. Nessa varanda te sentas, nesse tão delicado modo de morrer, como se nos estivesses ensinando um outro modo de viver.
Se o passo é tão celeste, a viagem não conta, senão pelo poema que nos veste. Os lugares que buscaste não têm geografia. São vozes, são fontes, rios sem vontade de amar, tempo que escapa da eternidade. Moras dentro, sem Deus, nem adeus. Tens aí mais uma marca, não tens? Tenho muitas marcas. Então, por favor. O homem que amava a estrada. A estrada? Liga-me a puta à beira. Não sei. Está reaberta pelos chineses. Não sei. Os chineses estão por toda a África. Iniciaram a obra na estrada de areia e iam alcatroá-la. Vieram os topógrafos no rosto do chão, corrigiram rugas e refegos. No dia seguinte chegaram carregados os caminhões e depararam com um homem todo estendido na estrada. Pediram que saísse. Ele respondeu que ali se derramara para impedir as obras. Queriam saber as razões e o homem respondeu: sou o marido desta estradinha. Riram-se. Marido? Estaria por certo embriagado. Com menos paciência ordenaram que os deixassem trabalhar. Trabalhar? Duvidou o homem. Como podiam chamar de trabalho a um tal assassinato? Já ninguém achava graça. Havia o tempo que se estava a perder e nada mais arredio que o tempo dispendioso se torna quando o perdemos. Queremos trabalhar, temos prazos. Prazo é o nome do tempo para quem dele é escravo. Não me deixem viúvo, implorou. Que ele tinha aquele chão como o pescador tem a maresia. Não rasgassem essa teia que fiava a vida na rodovia. Tentaram forçá-lo, em vão. Chamaram o padre, a família, o presidente do município. Nada demoveu nem os intentos nem as raízes do homem que amava a estrada. À força, arrastou a polícia, as unhas sulcando a areia enquanto beijava a poeira. Adeus, minha esposa! E encarceraram o resistente. Em clausura, ele ficou por olvidados tempos, até que um dia se recordaram do cativo. Quando abriram a cela, o homem tinha desaparecido. Estranharam primeiro, depois leram a giz inscrito na parede. Nunca aqui estive. A parede é a estrada de quem sonha. É notável esse poema. Eu gostei muito do primeiro e este adorei, amei, por esse lado telúrico também, mas por essa doçura, por essa ligação profunda, não é? À terra, que é uma terra sofrida, amada, mas profundamente amada. Eu estou a imaginar os homens com os seus coletes e os topógrafos com os seus teodolitos a fazerem medições e os níveis e não sei o quê para a construção da estrada. E aquela pessoa que tinha amado um pequeno caminho, provavelmente em terra batida. Para não ficar viúvo. Para não ficar viúvo. É muito aquela bonito. Ligação. Claro que se opunha à voracidade do progresso, não é? E por isso era louco e por isso o prenderam. E por isso o prenderam. Este pequeno poema é um grito contra essa personagem do Miyakoto. É uma personagem dos quadros de Malangatana. É uma personagem dos quadros do Inácio Matzinho. É verdade. Eu vou deixar aqui o Miyakoto um bocadinho. Por favor. Mas daqui a pouco eu volto a ele, pode ser. Eu vou a uma outra latitude, se não te importas. Vai. Vou a uma outra latitude. Já estive para trazer aqui o Malcolm Lowry. Hoje não trago o Debaixo do Vulcão, que é o seu título mais célebre. Aliás, foi este Malcolm Lowry era uma personagem singular, não é? Porque ele viajou imenso. Foi o tipo que viveu sempre com muita falta de dinheiro. Conheceu a sua mulher, a Margaret, que o acompanhou em todas as noites de bebedeira e não só.
Ele era uma pessoa de uma afabilidade, quem o conhecia achava-o maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas era irascível, quer dizer, ele com a bebida transformava-se em alguém que pelo menos aparentemente, não existia no cotidiano. Mas ele e a garrafa de gin sempre se ampararam. Eram grandes amigos, não era? Eram grandes amigos. E, curiosamente, ele escrevia e reescrevia e tornava a escrever e, mais uma vez, escrevia e reescrevia e perdia constantemente os manuscritos. E como incendiou, por vezes inadvertidamente, muitos dos locais por onde passou, onde pernoitou, onde viveu... Eu estou-me a rir, mas é grave. Não, foram imensas as casas a que ele pegou fogo, não é? E então muitos dos escritos desapareciam, eram consumidos pelo fogo. E o Under the Volcano esteve para ser ficar irremediavelmente perdido em mais um incêndio. E a própria mulher, a Margaret, resgatou das chamas. Mas ele foi escrevendo e reescrevendo, não só porque achava que nunca estava à altura de ser publicado, como os próprios editores pediam para ele ou acrescentar ou retirar algumas passagens, etc. Isso é uma escravidão. É uma escravidão. Mas deu-lhe algum gozo. Ele escreveu algumas coisas mais, as cantinas e outros poemas do álcool e do mar. Eu adoro esse título. Ele amava profundamente o mar, porque era talvez aquilo que ele mais amava, para além da escrita, era exatamente o mar. E da mulher. Eu acho que ele precisava mais da mulher. Eles eram muito violentos um com o outro. Batiam-se mesmo. Sim. Eram muito complicados. O álcool também faz dessas coisas que são inadmissíveis e imperdoáveis. Sem dúvida. Mas... E o álcool não deve ser uma desculpa, e muita gente usa uma desculpa. Não é As pessoas sempre usaram ao longo dos anos Exatamente, uma desculpa exatamente. para a violência por causa Exatamente. do álcool. Agora, estou curiosíssima para te ouvir. sim, o último homem, o homem no Dôme. O Dôme, que é uma referência ao café de Dôme, que é um café parisiense, nascido há 100 anos, exatamente, perto de 100 anos. Onde está o sublime bêbado? Será o grande bêbado? Este pequeno mistério imponderável perturba-me sempre à meia-noite. Para onde foi? Para onde levou a sua caneca? Para onde foram eles, meus amigos, os que não têm porto? Já não se lamentam nos bares, já não se fazem ao mar. Um estremecimento da vontade e então podem sonhar, vivendo enfim as vidas que sempre ansiaram, intermináveis corredores de botas para lamber, ou no fim de todos eles, o Pope com a sua biqueira. Onde estão os teus amigos, seu tolo? Só te resta um, e também esse já te enjoa, embora muito menos que os outros. E isto sei muito bem, uma vez que sou o último bêbado. Eu bebo sozinho. Eu disse Pope porque ele escrevia em inglês e é o que aparece. Mas este Pope, na realidade, é Pope. Pope. Porquê? Porque ele viveu muitos anos no México e deslocou-se para sul da cidade do México. Viveu, inclusive, em Cuernavaca. E fica pertíssimo de um dos vulcões silenciosos, aparentemente adormecidos, mas que, se um dia resolvem acordar da sua letargia, se transforma num dos vulcões mais potentes e mais perigosos do mundo, que é o Popocatépetl. Em linguagem... Tu dizes isso tão bem. Em linguagem náhuatl... Ora, diz outra vez. Popocatépetl. Isso é maravilhoso. A linguagem náhuatl é assim que é mencionado. Popocatépetl. Eu não digo tão bem Malcolm como Murray. tu. Eu não digo tão bem como tu. Oh, não Eu importa, jogava não aqui a ler importa. outro dele. Leio, mas posso ler um bocadinho mais à frente. Está bem. Está bem, já que existes. Sim.
Sim, se me lembrar. Já que existes. Ou então eu vou-te lendo enquanto tu vasculhas aí os teus... Sabes que eu gosto de ouvir? Eu custa-me estar a vasculhar enquanto então, te então ouço. vasculha, Porque por eu favor. gosto de olhar para ti. Não, mas vai vasculhando, por favor. Olha, give me a poem. Tenho que olhar para ti. Dá-me um poema. Dá-me um poema. Para despedaçar o coração dos homens, puro como lâminas, como o som de um relógio sobre o pântano. Diz-me o significado, espectro, e diz-me a hora em que me perco e em que quarto serei encontrado outra vez. Dá-me o poder da minha mão e que as minhas palavras sejam sãs e fortes como o voo. Conduz o meu aparo, ajuda-me a escrever. Mostra-me as portas onde estão as ordens e a prisão que a minha alma contempla, onde a minha coragem ruge entre as grades. Gostei da primeira frase. Gostei do poema todo, mas a primeira Give frase. me a poem. Give me a poem. Ai, estou indecisa. Ai. Sabes que este tem mais poemas de amor. Oh! Pois, eu tenho aqui um, olha, este está tão marcadinho, já o li tantas vezes. Como eu te amo, Moçambique. Moçambique no coração. Para ti. Foi para ti que desfolhei a chuva, para ti soltei o perfume da terra, toquei no nada e para ti foi tudo. Para ti criei todas as palavras e todas me faltaram no minuto em que talhei o sabor do sempre. Para ti dei voz às minhas mãos, abri os gomos do tempo, assaltei o mundo e pensei que tudo estava em nós, nesse doce engano de tudo sermos donos sem nada termos, simplesmente porque era de noite e não dormíamos. Eu descia em teu peito para me procurar e antes que a escuridão nos cingisse a cintura, ficávamos nos olhos, vivendo de um só, amando de uma só vida. Outubro de 1981. Ele tem aqui um símbolo que eu não soube interpretar. Por isso é que eu hesitei, vivendo de um só. Pois, também não consigo. Não consigo interpretar esse símbolo. Sabes, eu no outro dia postei uma fotografia da minha infância em Moçambique, rodeada de crianças. Algumas são minhas primas, mas uma data de crianças que eu não conhecia. E é engraçado que elas começaram, houve alguém da minha família que tem contacto com essas crianças, que hoje são adultos, e falou-lhes da fotografia e elas começaram a se identificar. E eu falei acabei por depois falar com um deles, que são vários irmãos, e ele disse-me que saiu de Moçambique com 6 anos e voltou a Moçambique já adulto, e que achava que tinha poucas memórias. Mas no momento em que o avião abre as portas e ele sai, aquele cheiro da terra é tão forte, tão forte, tão forte, que vieram as memórias da sua infância à tona pelo cheiro da terra. E essa imagem marcou-me muito. E é assim que as pessoas falam muito de África, daquele cheiro e daquelas cores, daquele cheiro que fica entranhado. Vou ler mais outro poema aqui, do Mia Couto. Um poema me rezou, para que Deus me escrevesse entortei as linhas do tempo. Passaram os 7 dias do infinito e Deus não me palavreou. Nessa espera sonhei de viés e divinizei a palavra. Como Deus sempre me desendereçou, fui caindo em desabismos, desguarnecido de anjo, e em tudo quanto fui, só o demónio me guardou. Então me veio a suspeita, Deus já não acredita em nada? Até que certa vez um poema me rezou, e assim me confortei. A justa palavra talvez restaure a crença de Deus em nós. Pedi licença à morte, pedi perdão à vida, mas não tive notícia de quem eu queria me salvasse.
e ainda hoje, só quem me reza as entortadas linhas da poesia. Poderíamos ficar aqui todo o tempo. Se quiseres, eu fico. Escutando. Não, É maravilhoso. É maravilhoso. Porque eu não tenho vontade de parar, sabes? Eu percebo-te, eu entendo-te. Também tu regressas. Repara, eu sinto-me tocado por esses poemas, não é? E por algo que eu consigo imaginar através de todas as leituras que fiz, de todas as imagens que absorvi, de todos os relatos que colhi, eu consigo imaginar Moçambique, consigo imaginar alguns odores, algumas sensações que são difíceis de escrever, aparentemente são muito difíceis de escrever para quem nunca vivenciou esses territórios, não é? Esses lugares. Poema mestiço. Escreve Mediterrâneo na serena voz do Índico. Sangro norte em coração do sul. Na praia do Oriente sou a areia náufraga de nenhum mundo. Hei de começar mais tarde. Por ora sou a pegada do passo por acontecer. Olha, eu vou visitar o Rui Pires Cabral, um livro que já foi publicado há bastante tempo, há muitos anos mesmo, e é um livro que tem seguramente uns 20 anos, faz parte de uma vivência, sobretudo na cidade do Porto, por parte do Rui Pires Cabral, cidade que ele também frequentou já muito depois da sua adolescência e resultou numa escrita profundamente urbana, de cariz profundamente urbano, enraizadamente urbana, onde algumas das personagens reais atravessam alguns dos seus poemas. O Rui entrega-se à descoberta e também à fixação de um real através de alguma componente imaginária também. Ou seja, ele consegue trazer o real para o imaginário e o imaginário para o real, e ambos são duas peças fundamentais neste xadrez que é a sua poesia. Muitos dos títulos são em inglês, precisamente acentuando essa ligação a uma certa cultura pop, assumidamente pop, por parte deste poeta, excelente poeta, nascido em Trás-os-Montes, assim como o seu pai, o António Pires Cabral, a quem eu presto também uma grande homenagem. Hoje deito o meu dia na esplanada, afrontando o olhar dos outros por motivos tão escassos. É a primeira oportunidade para uma nova estação. A natureza conspira no cimento à nossa volta. Mas eu acredito que toda a mudança venha apenas pelo fim de qualquer coisa. E tu estás imóvel nessa cadeira. Parece que nunca tiveste um princípio. Onde estão agora as tuas razões? O que fizeste com a tua juventude? Não esperes que os pássaros te castiguem por perderes o dia e sufocares de noite. Eu não te posso salvar da tua angústia. Baralhei os sinais por baixo de cada nome e escolhi as ruas à sorte. E tu não me podes obrigar a pensar de outra maneira. Pobre de ti, com as mãos encolhidas sobre o tampo da mesa. Nos dias de sol, a tua sombra seria cruel para mim. E como eu te mentiria. E este Our Darkness. Os dois tínhamos vindo do interior e fumado os primeiros charros em garagens a cheirar a óleo e a vinho azedo. O ar do Atlântico que entrava pela avenida era uma aventura. As casas faziam uma roda para proteger a nossa inépcia.
E na altura em que prendemos as mãos nas águas fundas sobre a mesa e prometemos que havíamos de ser sempre assim, como sabíamos tão pouco ainda das regras naturais e do espaço sem luz que já ameaçava essa promessa. De noite era onde fermentavam as canções e nós podíamos abrir uma garrafa de champanhe na Praça da República. Até parecia que nunca mais voltaríamos a estar sós. Maravilhoso. Tu andas a ler poemas de amor. Vais que não, o Rui Pires Cabral, pois claro, já descobri a poesia dele lá. Olha, este livro, ainda em terras de Moçambique, é uma delícia. Foi editado pela Gesto Cooperativa Cultural, e é uma coletânea breve da literatura moçambicana. Mas mais do que os poemas, são as pinturas. Falaste há pouco em alguns nomes, como Malangatana, que estão por aqui, nestas pinturas. Esse é um desenho, é uma reprodução de um desenho. É reprodução de um desenho, sim. Estava a falar... olha, isto com as cores estão de Moçambique. Eu vou ler, Cláudia. Olha, sabes o que é que vou fazer? Vou ler aqui dois poetas que não têm sido muito lidos aqui nessas nossas conversas, que é o Mário Cesarini e depois o Alexandre O'Neill. Ok. Quer dizer, evidentemente que eles estão sempre presentes nas minhas leituras. Olha que eu também trouxe. Pois claro. Não digo diárias, mas pelo menos semanais. Mas vou ler este título, poema. Estás a ver, nós não coincidimos só nas cores da roupa. É verdade. Este poema que está inserido nesta Variações sobre um Corpo, uma antologia de poesia erótica contemporânea, que foi selecionada e prefaciada pelo Eugênio de Andrade, com desenhos de José Rodrigues. Em todas as ruas te encontro, em todas as ruas te perco. Conheço tão bem o teu corpo, sonhei tanto a tua figura, que é de olhos fechados que eu ando a limitar a tua altura, e bebo água e sorvo o ar que te atravessou a cintura, tanto, tão perto, tão real, que o meu corpo se transfigura e toca o seu próprio elemento num corpo que já não é seu, num rio que desapareceu, onde um braço teu me procura. Em todas as ruas te perco, em todas as ruas te encontro. Sim? Eu depois te conto. Não é isso. Acho muito curioso teres lido esse poema, porque eu sei qual foi o primeiro poema que eu conheci de Cesarini, foi esse, e tu não sabias isso. Tinha um amigo de uns amigos que um dia me começa a falar de Cesarini e fica muito admirado. Tu não conheces? Eu, não conheço, mas isto já foi há muitos anos atrás. Eu tinha um caderninho onde escrevia os meus poemas, os poemas que eu mais gostava. Eu já te mostrei esse caderninho, que eu ia à biblioteca e começava lá a copiar. Ele pega no caderninho e então escreve-me esse poema. Sem segundas intenções, sem nada, porque era o poema que ele mais gostava de Cesarini. A partir daí, eu fui em busca de Cesarini. E por isso, acho muito curioso, porque Cesarini tem muita coisa, e acho muito curioso tu teres lido esse poema, que para mim é muito especial. E tenho este do Alexandre O'Neill, não é? O poema confiado à memória de Nora Mitrani. A célebre Nora Mitrani, que tanta volta... tanto toldou aquela cabeça do Alexandre O'Neill. Se eu pudesse dizer-te, senta aqui nos meus joelhos, deixa-me alisar teu amável bichinho, pelo fino, depois a contrapelo provocar-te. Se eu pudesse juntar no mesmo fio, infinito colar, cada arrepio que aos viajeiros comprazidos dedos fizesse descobrir novos enredos. Se eu pudesse fechar-te nesta mão, tecedeira fiel de tantas linhas, de tanto enredo imaginário, vão e incitar alguém, vê se adivinhas. Então, um fértil jogo, amor seria, não este de cerrar a mão vazia.
Não encontrei o poema que há bocado perdi, mas encontrei outro. Uma mulher, Noémia de Souza, que nasceu em Catamba, em Lourenço Marques, hoje Maputo, em 1926, e ela usou o pseudónimo de Vera Micaia. Tenho que pôr os óculos. Este poema chama-se Súplica. Tirem-nos tudo, mas deixem-nos a música. Tirem-nos a terra em que nascemos, onde crescemos e onde descobrimos pela primeira vez que o mundo é assim, um tabuleiro de xadrez. Tirem-nos a luz do sol que nos aquece, a lua lírica do Xingombela nas noites mulatas da selva moçambicana. Essa lua que nos semeou no coração a poesia que encontramos na vida. Tirem-nos a palhota, humilde cobata, onde vivemos e amamos. Tirem-nos a machamba que nos dá o pão. Tirem-nos o calor do lume que nos é quase tudo. Mas não nos tirem a música. Podem desterrar-nos, levar-nos para longes terras, vender-nos como mercadorias, acorrentar-nos à terra do sol, à lua e da lua ao sol. Mas seremos sempre livres se nos deixarem a música. Que onde estiver a nossa canção, mesmo escravos, senhores seremos, e mesmo mortos viveremos, e no nosso lamento escravo estará a terra onde nascemos. A luz do nosso sol, a lua dos xingombelas, o calor do lume, palhota onde vivemos, a machamba que nos dá o pão. E tudo será novamente nosso, ainda que de cadeias nos pés e azorrague no dorso, e o nosso queixume será a libertação derramada em nosso canto. Por isso pedimos, de joelhos pedimos, tirem-nos tudo, mas não nos tirem a vida, não nos levem a música. Lourenço Marques, 4 de janeiro de 1949. Essa súplica, não é? Para quem está dependente do exercício de alguma violência, de algum despotismo, mas que para quem a música é um alimento. É a alma. É um alimento fundamental. Remete-me para esse universo sinistro dos campos de concentração nazis, onde tantos músicos constituíram pequenos combos, pequenas orquestras. Sim. Que iam tocando, que iam ajudando a passar o tempo inglório, o tempo sem contagem, o tempo por vezes parecia não existir para aquelas pobres almas que se encontravam prisioneiras, não é? E sujeitas aos maiores martírios, mas que também alimentavam muitos dos proeminentes nazis. É verdade. E há um músico, um compositor notável do século XX, que atravessou o século XX e que tanto influenciou o modernismo. Estou a pensar num Pierre Boulez, que foi seu discípulo, e esse enorme compositor viveu nas agruras de um dos campos de concentração e chamava-se Olivier Messiaen. Ainda deste livro, por favor. De Leite de Vasconcelos, ele nasceu em 1944 e morreu em 1997. Ele foi jornalista e, por razões políticas, foi viver para Portugal em 72. No seu programa de rádio, Limite, deu a senha que fez despoltar o golpe de Estado de 25 de Abril em Portugal. E já em Moçambique ele foi diretor da Rádio de Moçambique e também da Televisão Experimental de Moçambique, e tem aqui uma data de coisas. Isto só para ficarmos com uma ideia, porque não é alguém
Desculpa eu ter andado a interromper Não. esta singela homenagem a Moçambique. Não interrompeste nada porque tu fostes buscar algo que te lembrou. Eu imaginava que tu ias trazer claro que sim, foi algo várias que te referências lembrou. a Moçambique. Foi algo que te lembrou. E eu não as trouxe já com a intenção de te deixar navegar nestas águas. verter essas lágrimas interiores, não é? Aqui vai. Aquilo. Aqui a faca, o mapa, a fenda, a maca, a que ninguém escapa. Aqui o tiro, o diplomata a ferro e fogo. E firo, e sou ferido e berro. Aqui o acordo, o ponto em mira, o conto, o lerpo e mordo, o vigário da ira. Aqui de vez a paz de ponta e mola, e vês e lês jornais de corte e cola. Aqui o grito, a onda nédia, o dente aflito, a curta rédea, o cinto, o aperto, a coroa de flores para o último drama, o concerto, o ramo de flores para a primeira dama. Aqui restos, rastos, gente urgente, gestas e gestos e gastos, e gente urgentemente ausente, e mais gente definitivamente ausente. Aqui o rio, aqui a mata, aqui o mar, o sonho a sangue frio, aqui a Marte, aqui a mar, aqui quente, amar desesperadamente. Aqui o quilo, o litro de emergência, a ONG, o mamilo, a senescência. Aqui partidos, disputas, putas e paridos, delas e das lutas. Aqui putinhas adolescentes, fadas madrinhas, corpos serventes. Aqui bispados, cruzes canhotos, miraculados e totolotos. Aqui poderes, teres e haveres. Ganha quem pode, pode quem há. Há quem não pode, fica sem teres. Quem não tem há, lixa-se já. Pouca terra, pouca terra, pouca terra. Para quem? Muita terra, muita terra, muita terra, o comboio de onde vem. Vem do dólar, vem do marco, vem do rand, vem o trem, papa-léguas, papa-lânguas, boca grande com desdém, já sem terra, já sem terra, já sem terra para ninguém. Já tem terra, já tem terra, já tem terra para teu bem. Aqui a dádiva, a dívida, a dúvida, a gengiva, a roda viva grávida. A agência, a gerência, o FMI, o Banco Mundial e os outros, e os fulanos, mas não a ingerência, que aqui não há assuntos moçambicanos. Aqui o caraças, aqui chegará o tempo dos manguitos, e chicoembos grandes como niaças, e memórias longas como mitos, mais futuros do que sóis e luas. Nascerão do mar. Aqui, feitiço nosso, até quizumbas com charruas irão pactuar, se for preciso, as palapalas capinarão com os cornos, e ao primeiro aviso o carvão virá apresentar-se aos altos fornos. Ah, como de tudo nos despirem é urgente, pois tão depressa o façam, tão depressa as vendas hão de cair seguramente, a quem desceu nem mesmo restem lendas. Aqui o rio, aqui a mata, aqui o mar, o sonho a sangue frio. Aqui a Marte, aqui a mar, aqui a quente, amar desesperadamente. Eu vou seguir o conselho dele. Cláudia, a melhor homenagem que eu lhe posso prestar é fazer também eu um manguito a quem neste momento já se estará a preparar para se aproveitar da tragédia do povo moçambicano. Repara, já existe uma personagem saída do universo do estoque para superintender, não é? Aos montantes que, entretanto, foram, são e serão enviados para Moçambique. E como em todo o lado, não é? Para onde nós nos voltemos e que assistimos a esse dilapidar do património e nomeadamente das entregas generosas de tantas populações em momentos de catástrofe, infelizmente, Moçambique não vai escapar. Pois não. Então esse manguito é muito bem-vindo. E esse grito de revolta.
Até fiquei atordoada. Pois, eu acredito, Cláudia. Olha, Eu tenho aqui umas coisas engraçadas. eu de qualquer maneira vou tomar a responsabilidade de ler uma poeta portuguesa, a Susana Guimarães, que nasceu em Vila Nova de Gaia, não é? E que se tem dedicado uma parte da sua vida a lecionar inglês nas nossas escolas e também era uma leitora assídua das célebres quintas de leitura do Teatro Campo Alegre, no Porto. Eu vou ler este... Posso só espreitar aqui uma coisa? Sim, claro. Ai, que letra bonita. Este sem título da Susana Guimarães. Simon est mort. Simon está muerto. Simon is dead. E não terá sido inédito. Leucemia rimou com pneumonia enquanto ele ia. Todavia não devia, que bem o sabia, porque a saudade da companhia certa faz, por vezes, tocar a campainha errada e parecem meras letras escritas em cima da cabeça. Porém, é essa a ilusão. E os corrompidos até poderão esfregar as mãos pelo seu pretenso silêncio e o cabelo dela ainda ondular no ar depois desse gesto hierático, como um berilo, e até o teclado apoderar-se do pó e da cinza. Mas é a saga da ilusão, porque os corrompidos não entenderam que o seu ruge é de longa duração, como as pilhas de alguns gatos, assim como não compreenderam que a liberdade foi a prenda que ele se ofereceu neste Natal. E a ela, uma liberdade por embrulhar, por ser demasiado exata, daquelas que aliciam a continuar jornadas na sua pretensa ausência, para que ela acreditasse na presença deles e na nossa, bem como nestas palavras, que ele sempre soube que ninguém precisava de ninguém para se proteger. Mas havia palavras por dizer que foram ditas, como águas marinhas, palavras que fizeram vidas, e mais palavras que atestaram outras, que irão continuar, e agora Simão morreu. Mas não é a morte, é a vida. E a vida não é coisa para chorar. É maravilhoso. Tonino Guerra, eu conheci-o contigo. Tonino Guerra. Tonino Guerra. Eu disse a gosto muito português. desse Tonino Guerra. Eu conheci-o contigo, Esse Tonino italiano. Guerra. Tenho aqui umas coisas. Uma tarde no comboio, um homem de pé sentiu uma mão tocar-lhe e reparou que um jovem soldado lhe oferecia o seu lugar, como se faz com os velhos. Aceitou, cheio de vergonha, por ser a primeira vez que lhe sucedia, e de olhos perdidos naquela noite que se escapava pelas janelas, de repente sentiu-se desolado pela sua idade. Depois fechou-se em casa e a sua tristeza trespassava os muros, circulando pelas estradas. Era manhã, quando a carta chegou de uma cidade distante. Abre-a e encontra a fotografia de uma senhora anciã completamente nua. Nenhum comentário ou assinatura. Mete os óculos para procurar nas velhas feições da mulher se por acaso a conhecia. Descobriu que se tratava do único grande amor da sua vida. E conhecendo a grandeza da sua alma, de imediato percebeu a intenção da mensagem. A mulher, sabendo que ele vivia triste, não se envergonhava de lhe mostrar o próprio corpo, para o fazer perceber que não devia angustiar-se e que os sentimentos são mais fortes do que a carne. Sabes que esse Tonino Guerra é delicioso. E eu acho que ele consegue transmitir-nos muito dessa sonoridade italiana. Não sei se concordas comigo. Concordo. Mas os poemas têm sons, não é? Imitem sons. Tem alma. Sem dúvida, não é? Estes Imitem têm sons, têm alma. musicalidade. Então há aí uma musicalidade italiana, sem sombra de dúvidas, não é?
Este que eu vou ler agora faz-me lembrar este que eu acabei de ler e por isso é que eu fui buscar este. A bailarina russa. Uma bailarina russa que tinha 70 anos e ensinava dança pelas escolas foi seguida por um jovem, seduzido por sua figura esguia e arrebatadora. Para não ser alcançada, correu até casa e, ofegante, fechou-se no apartamento. A filha jovem interrogou-a sobre o sucedido. Uma coisa extraordinária, responde a velha mãe. Um rapaz seguiu-me e eu não quis que descobrisse o meu rosto para não o desiludir com a minha idade. Vê pela janela se ele ainda está no passeio. A filha foi à janela e sobre a estrada depara com um velho que olhava para cima. É delicioso, não é? É delicioso. E ainda não apareceu aí a figura da mama, aquela mama de Chichiriana. Eu prometo que eu vou trazer nos próximos programas, porque é uma delícia. Oh, Cláudia, eu vou regressar aqui à Susana Guimarães. Sim. Faça favor. Eu nem sequer mencionei. Este foi um livro editado há uns bons pares de anos, o Paradox Soul, e é um livro que respira muita sensualidade, muito erotismo, e também alguns, eu chamaria golpes de Estado palacianos, porque há aqui agitação das consciências adormecidas, há muita irreverência na escrita da Susana Guimarães. Este poema é um poema forte, muito forte mesmo. Àquela mãe. Ladies and ladies, senhoras e senhoras, sim, minhas caras senhoras, todas, que é como quem diz, todos temos aquele olho, certo? Digamos que é algo que temos em comum e em aberto. Isso, sintam-no. Agora sim, agora podemos pegar ao colo aquela mãe que se deixou engelhar no canto melhor decorado da casa e passá-la a ferro devagar, com carinho. Ela diz, o que é que me vai no peito? Eu digo-vos o que me vai no peito. O que me vai no peito só a mim me diz respeito. E ela pensa que chora porque lhe dói tanto. E nós vemos as suas lágrimas secas porque já nada lhe escorre. Por que choras, mãe? E ela responde, pediste-me para ser só vossa e eu obedeci. Não devia. Teríamos todos sido mães. Sentemos então a mãe no namorado que nunca a tomou. O marido a mamar-lhe o pescoço de cebola e alho, enquanto ele lateja. Freud a chupar-lhe os dedos ainda sem segredos, enquanto ela cita a Bíblia, fala de reencarnação e diz caralho à bruta. Assim, caralho. Não, por favor, não vos benzais. É apenas uma palavra que a umedece. Lambido os cabelos do estrugido e o olho virgem. Isso, sintam-no. Vamos medir com ela as metáforas, as unhas pintadas e regadas a Bordeaux entre as piugas, o fio dental e as fraldas descartáveis, dançar quizomba na máquina de lavar, pôr as hipérboles à mesa com Mahler. Não. Hoje ela vai sair, atarrachar ao som de samba, roçar as calças entre os músculos costureiros num ou mais estranhos. E ao chegar a casa, transpirada e untada, a escorrer, ele pergunta, foi bom para ti? Sim, fico tão feliz. Vem a mim, vem-te comigo, beijai-o, lambei-o. E era uma vez Freud e as teias de aranha. Jesus, woman, leave fucking Freud fucking alone. Sente-o também a latejar. Então, Freud diz, senhoras, não haverá por aí um falo que me foda? E ela, a mãe, diz, estou num 8. Alguém que me faça 9 e seja um 7. Anda cá, eu fodo-te.
desbragadamente, com meiguices, ladies and ladies, porque de repente vos inibis. A mãe é generosa. Dizem-me, ele não lateja, ele não se espreme nem gentilmente contra si mesmo, ou enfim, talvez ele nem exista. E em jeito de despedida? Exatamente. Em jeito de despedida, poemas em prosa de Charles Baudelaire. Embriaga-te. Deves andar sempre ébrio. É a única solução para não sentires o tremendo fardo do tempo que te pesa sobre os ombros e te verga ao encontro da terra. Deves embriagar-te sem cessar, com vinho, com poesia ou com a virtude. Escolhe, mas embriaga-te. E se alguma vez nos degraus de um palácio, sobre as verdes ervas de uma vala, na solidão morna do teu quarto, tu acordares com a embriaguez atenuada, pergunta ao vento, à onda, à estrela, à ave, ao relógio, a tudo o que passou, a tudo o que murmura, a tudo o que gira, a tudo o que canta, a tudo o que fala. Pergunta-lhes que horas são. São horas de te embriagares, para não seres como os escravos martirizados do tempo. Embriaga-te, embriaga-te, embriaga-te sem descanso, com vinho, com poesia ou com a virtude. Nada melhor do que apanharmos uma piela com a poesia, com um pouco de vinho à mistura, que se sabe também. Sem dúvida. Claro que sim. Claro que Sem sim. dúvida. E com a virtude, quando ela nos tocar, Este às homem, vezes... este homem com este ar tão sério a escrever algo. Sim, ele não foi talvez o maior dos virtuosos, mas Mas a sua imaginação levou longe. que bom. Ele teve tempo. Sem dúvida.